O real orçamento para 2024. O Atlético terá praticamente o mesmo orçamento deste ano. Será que dá para ser competitivo? E mais, descobrimos o valor total do montante que será aplicado em contratações para o ano que vem. Em mais um conteúdo exclusivo do canal Bica Galo. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui de segunda a sexta te fazendo companhia aí na hora do almoço, tá? 1 da tarde, sempre. Por isso peço que se inscreva no canal. Se for a primeira vez que está chegando aqui, deixe o seu like também. Ontem, infelizmente, não batemos a nossa meta de 1.500 likes. Conto muito com a colaboração de cada um de vocês. O canal Bica Galo, pelo 4º mês consecutivo, é o canal que mais cresce dentre todos os outros do YouTube. Graças ao carinho, e o amor de cada um de vocês. Sem vocês, o Bica Galo não seria absolutamente nada. Este conteúdo aqui, como eu disse no vídeo de ontem, é um conteúdo muito especial, porque não é do dia para a noite que a gente faz apurações como esta, tá? Não é do dia para a noite que se conseguem números. Você tem que pesquisar com várias fontes, você tem que conseguir a confiança destas fontes para tentar trazer aqui um apanhado, geral sobre o Atlético, sobre o panorama para a próxima temporada, aquilo que nós vamos encontrar daqui para frente com a SAF. E o torcedor precisa muito saber de todas estas entranhas, mas sem ludibriar, sem mentir, sem colocar aqui coisas que não são, de fato verdadeiras. Começamos com essas fontes e os números, de maneira direta para vocês, tá? São praticamente os mesmos do ano de 2023. O Atlético terá 203 milhões de reais total de folha salarial. Mas afinal de contas, Musi, o que é folha salarial? Eu vou pegar 203 milhões de reais, por exemplo, e vou dividir aí em 12 meses. 203 milhões de reais divididos em 12 meses dá praticamente 17 milhões de reais. Mas a folha salarial, de fato, quando a gente coloca este montante de 203 milhões, a bem da verdade que estamos falando de salários, comissões e até mesmo da parte técnica, ou seja, do técnico, dos auxiliares, ali os fisioterapeutas, toda a gestão de clube passa por estes 203 milhões de reais. O futebol em termos gerais, tá? Para ser direto aqui, se a gente fosse contabilizar salários apenas, de jogadores, a parte do futebol, aqueles que estão ali fazendo o dia a dia do clube, seria mais ou menos aí cerca de 13 milhões de reais por mês. A folha do Atlético giraria em torno de 13 milhões de reais por mês. A pergunta que vem em sequência logo após você ter conhecimento sobre estes números que serão apresentados ainda, tá? Eu estou antecipando os valores aqui para vocês. 203 milhões de reais total em futebol, sendo que 13 milhões de folha para jogadores, tá? A pergunta que vem em sequência e que talvez passa muito pela cabeça dos torcedores atleticanos é a seguinte: tá bom, Musi, 203 milhões, 13 milhões ali para o futebol de maneira direta, dá para a gente ser competitivo? Porque quais são os parâmetros do mercado? Quanto que o Flamengo gasta? Qual o valor da folha do Palmeiras? Será que a gente consegue montar um elenco bacana com este valor? Eu fiz uma apuração, um levantamento também, fui além do Atlético e vou trazer alguns números relativos a outros clubes nacionais, tá? O Flamengo tem uma folha, prestem bem atenção, de 35 milhões de reais com um elenco avaliado em quase 1 bilhão de reais, tá? O Palmeiras tem uma folha aí que ultrapassa os 20 milhões de reais por mês e um elenco avaliado em 802 milhões de reais. A terceira maior folha do Brasil, que já foi do Atlético, hoje é do Corinthians, com algo em torno aí de 18 milhões de reais por mês, se aproximando inclusive daquilo que o Palmeiras paga para os seus atletas, com um elenco avaliado em mais de meio milhão de reais. O Galo aparece em 4º lugar, como eu disse, com um valor de folha de 16 milhões de reais. Valor cheio, assim como o Flamengo é valor cheio, Corinthians valor cheio. Se a gente fosse colocar aqui em valores aproximados, o Flamengo teria aí cerca de 29 milhões de reais direto para o futebol, o Palmeiras cerca de 18 milhões de reais direto para o futebol, assim como o Corinthians aí passaria dos 15 milhões de reais, tá? O Atlético, como eu disse,
tem mais ou menos uma folha de 12 milhões de reais direto para o futebol, é o que acontece hoje. Inclusive, essa folha ela foi sendo reduzida ao longo da temporada, com algumas saídas e por aí vai. A gente sabe que a folha do Galo era muito alta, tá? Ela era a terceira maior do Brasil, e aí o clube foi fazendo ali compensações, saídas e conseguiu diminuir um pouquinho estes valores, tá? O Atlético terá um pequeno incremento de 2023 para 2024, mas nada tão substancial assim. Sem receita, sem investimentos. Por que eu estou falando isso, tá? Essa conta ela é muito simples e o que passa na cabeça de uma SAF é o seguinte: nós somos gestores, temos uma empresa que se chama Atlético. Essa empresa ela precisa de gerar lucros. Eu não posso gastar mais do que eu recebo, senão a minha empresa vai falir. Essa é a conta mais óbvia, mais simples dentre todas. E o Atlético faturou muito pouco de 2022 para cá, tá? Um último levantamento que a gente conseguiu aqui da Sports Value, acho que é esse mesmo termo aqui, tá? Sports Value, enfim, essa é a empresa de fato, tá? É Sports Value, isso mesmo. O último levantamento deles apontou que o Atlético teve uma arrecadação teoricamente pior até do que do Internacional. Prestem bem atenção na arrecadação de todos os clubes que eu vou citar aqui agora. O Flamengo conseguiu em um ano 1,7 bilhão de arrecadação. O Palmeiras, 856 milhões de reais de arrecadação bruta. Corinthians, 779, o São Paulo 657, o Internacional 466 e o Galo 429 milhões de reais. Este é o último levantamento da Sports Value, então apontando aí que a arrecadação do Atlético, né, não é tão alta como se imagina. O que eu quero dizer com isso? A sua arrecadação tem que ser compatível com o seu gasto. Então, se o Atlético tem uma arrecadação de 429 milhões e o Flamengo de 1,7 bilhão, por questões óbvias, a folha salarial do Atlético vai ser de 13 e a do Flamengo de 29. Não tem como você competir com um clube que tem uma arrecadação 4 vezes maior do que a sua. A folha salarial também será maior. Agora, um detalhe importante, tá? Não significa que ter uma folha salarial alta você vai conquistar títulos. Haja vista que o Flamengo não levou absolutamente nada no ano de 2023, assim como o Palmeiras também não. As duas equipes de maior valor no Brasil, mas também de maior arrecadação, mas também, claro, que não levaram absolutamente nada de importante neste ano. Aí vem uma pergunta: será que dá para a gente ser competitivo neste mercado, tá? Como que o Atlético vai fazer essa montagem de elenco daqui para frente? Será que o clube consegue, de alguma maneira, competir com Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, com arrecadações milionárias como esta? Eu vou explicar o passo a passo, o que pensa o clube de maneira exclusiva aqui no canal Bica Galo, mas antes eu peço, tá, que você deixe o seu like, se inscreva no Bica Galo. E falar também, claro, da Betano. A Betano que está aí ofertando 100% de bônus, nossa patrocinadora master. Se você investir R$10, ganha mais, perdão, se você investir 20, a partir de 20, tá? Ganha mais 20 na hora, investiu 500, ganha mais 500 na hora no seu primeiro depósito. Utilize o código BICAGALO na Betano, uma palavra só, tudo junto, e automaticamente o Dindola vai pingar na sua conta. O Atlético aposta, então, em duas soluções para concorrer com essas equipes com um orçamento gigantesco. A primeira delas é a remontagem do elenco, as saídas de jogadores que recebem muito e que não têm aquele bom custo-benefício. Isso abre uma enorme lacuna na folha salarial. Ou seja, se hoje eu tenho um elenco de 13 milhões e saem 3, 4 jogadores, essa folha ela começa a cair, por exemplo, para 9, 8 milhões de reais. Um exemplo, tá? Eu acho que vão sair até mais atletas por fim de contrato, empréstimo, enfim, jogadores com idade mais avançada. Se a gente chegar ao valor de 9 milhões de reais por mês, você tem aí uma grande possibilidade pela frente de trazer outros jogadores. A segunda solução é o mapeamento de mercado. O Atlético aposta muito na tecnologia e, claro, na capacidade do Rodrigo Caetano, que é, sim, a gente sabe, o melhor diretor de futebol do Brasil, em encontrar soluções visando este orçamento reduzido. O Botafogo, por exemplo, aqui eu vou dizer, a gente não pode usar sempre o Botafogo como exemplo, porque eu acho que o Botafogo foi algo um pouco atípico. Eu não posso considerar que uma gestão que acaba de chegar no clube consiga feitos permanentes. A gente tem que avaliar mais a longo prazo,
mas o fato é que o Botafogo conseguiu montar uma equipe competitiva com uma folha, né, de 11 milhões de reais por mês. Inclusive a gente fez essa apuração, é basicamente a mesma folha do Galo, até um pouco menor do que a folha do Atlético. Ou seja, o Galo vai mesclar atletas da base, jogadores experientes e, claro, aqueles reforços que também virão. Pensando friamente, dá ou não para bater de frente com Flamengo, Palmeiras, Corinthians, com orçamentos exorbitantes? Eu serei muito sincero na minha fala com vocês aqui, tá? A minha resposta direta para vocês é não. Não dá pra gente bater de frente com esses caras, tá? É realmente uma distância significativa. Não podemos considerar o Botafogo como algo a longo prazo. Eu repito isso aqui, tá? Não é todo ano que isso acontece. A gente viu o Leicester na Inglaterra, por exemplo, levando um campeonato e depois desaparecendo. Então, gente, muito cuidado com as análises que a gente vem fazendo em cima do Botafogo. É um exemplo a curto prazo. A longo prazo eu não sei realmente se manterá o mesmo nível. Existem várias circunstâncias no futebol que te levam à vitória, que te levam a montar um elenco competitivo. Mas nem sempre isso funciona de maneira fácil. Se funcionasse, todo mundo seguiria a mesma receita e assim, claro, não vai acontecer. Já disse em outros vídeos, os objetivos do Atlético para a próxima temporada. É um ano de transição, é um ano onde será o primeiro de execução da SAF, das novas ideias, da nova forma de pensar futebol. O que é o Atlético no ano de 2024? Lutar por uma vaga na Libertadores. Este é o objetivo do Campeonato Brasileiro, em termos de Copa do Brasil e Libertadores. Passar da fase de grupos e tentar ir avançando até outras fases nessas competições, sem muitas promessas, sem encher o copo demais, como fizemos aí nos últimos anos. Essa, para mim, tá? A gente não pode criar uma expectativa, a bem da verdade é essa, em cima daquilo que não existe. Vamos tratar com a verdade, vamos tratar com o pé no chão. Se eventualmente conseguirmos, né, com a capacidade que tem o Rodrigo, com a capacidade que tem o Siga, né, conseguirmos montar um elenco altamente competitivo, será uma gratíssima surpresa, mas trabalhando com o pé no chão, 2024 será, repetindo, um ano de transição. Agora, Henrique, você falou de folha salarial, você falou da forma que o Atlético vai montar este elenco, mas não citou qual o tamanho, qual a proporção de valor para o ano que vem. Nós chegamos em apuração, repito, mais uma vez, exclusiva aqui do canal Bica Galo, ao número correto do valor que o Atlético investirá, aportará de maneira direta no futebol e chegamos também ao número que o Atlético precisa de vender para não encerrar o ano no vermelho. Mas antes da gente seguir, repito, peço que você deixe o seu like. Vamos tentar bater mais de 100 likes ao vivo e 1.500 nas 24 horas. Será que eu posso contar com a sua ajuda, com a sua participação, com o seu carinho, com o seu gesto de amor comigo? Me ajuda nessa aí, turma. Pode ser assim? E se puder também, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Eu sei que é chato ficar aqui pedindo like, né? Todo dia eu faço isso. Mas é que se eu não faço, vocês acabam se esquecendo. Então, conto também com a sua compreensão com essa coisa chata que é pedir like. Vou deixar um recado breve aqui também do professor João Luiz. Ó, o Henrique tá aqui, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, hein? Tá melhorando, o corpo tá ficando legal, perdendo aquela gordurinha. Claro, com a ajuda do professor João, que é professor do Casares, que é professor também do Saravia. Você, assim que acabar a live, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tá? O arroba do professor lá no Insta, então segue ele lá, diga que você vê através do meu conteúdo, do Bica, eu tenho certeza que vai ter um atendimento especial, consultoria online para você, tá? Vamos falar aqui agora sobre o investimento do Atlético de maneira direta, conteúdo exclusivo do Bica Galo. O Atlético terá para investir para a próxima temporada 45 milhões de reais em reforços e terá também que vender obrigatoriamente de atletas entre 70 e 80 milhões de reais para não encerrar o ano no vermelho. Então eu vou repetir a informação para vocês aqui. 45 milhões de reais é o valor cheio que o Atlético depositará, entregará para a parte técnica para buscar reforços, mas também conta com a venda de jogadores, entre 70 e 80 milhões de reais, tá? Lembrando em consideração também que o Atlético imagina um incremento na folha salarial, como eu já disse no início deste vídeo aqui, por conta das saídas dos jogadores, o que abre uma brecha, né, para que algum contrato eventualmente, não é promessa que eu estou fazendo para vocês aqui não, tá, gente? Mas eventualmente possa surgir com essas saídas que eu estou dizendo do elenco profissional,
alguma possibilidade, por exemplo, de um empréstimo, alguma possibilidade, por exemplo, de algum jogador de ponta que está em fim de contrato, aparece aqui no Atlético, ocupando essa lacuna que será deixada por aqueles que vão, né, sair do clube. Relembrando, como eu já disse aqui também, o Atlético terá 6 atletas da base na montagem do elenco profissional, mais 2 jogadores, que são os 2 goleiros. Ou seja, o Galo conta com a base no ano que vem para, né, ser de fato protagonista. A base do Atlético deixa de ser um problema e começa, quem sabe, a ser algum tipo de solução. Assim esperamos. Quero tocar aqui num tema muito sensível também. Guilherme Arana e Paulinho, tá? Muito se fala, muito se pergunta sobre esses 2 jogadores e eu posso até trazer uma pauta específica sobre isso depois, mas nós consultamos uma fonte no Atlético que nos disse o seguinte: não há jogador invendável no nosso elenco. Qualquer jogador que tiver uma boa proposta, que chegar a algo especial, nós certamente vamos avaliar. Detalhe: a vinda do Paulinho, tá? Eu falo muito sobre retorno a curto e médio prazo. O Paulinho é o típico jogador de retorno a curto e médio prazo. Você tira ele de um clube que está na Europa, traz para cá, jovem, grande potencial e logo em sequência você vende para um outro clube. Assim será o Atlético daqui em diante, tá? Não existem atletas insubstituíveis dentro do elenco. Eu quero saber a sua opinião e um detalhe importante, tá? Eu quero saber também de onde você está falando. Na sexta-feira tem os abraços aqui no Bica Galo. Então escreva nos comentários, não é no chat, o nome que você, né, o seu nome e a cidade de onde você está falando. Audiência incrível aí em São Paulo, né? O pessoal que está em Portugal, nos Estados Unidos também, claro, em BH, região metropolitana. Um beijo com muito carinho, né? Eu sei que tem gente aí que está aqui todos os dias acompanhando os meus vídeos. Eu leio os comentários depois, tá, gente? Não adianta você achar que eu não leio não, porque eu leio. Eu sei que às vezes o pessoal manda mensagem, fala assim, pô, você não leu os comentários nossos lá e tal, mas eu leio sim. Então muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e te espero aqui amanhã, à 1 da tarde. Mas antes eu quero falar, tá, da Biotecna, que é a melhor escola técnica do Brasil. Cursos do início ao fim por R$ 97,00 a mensalidade. Assim como quero falar também, né, sobre a sua queda de cabelo. Olha aí, tá com queda de cabelo, meu amigo? Procure a Camila Ferraz agora, porque vai resolver o seu problema, tanto na Biotecna como, né, na Camila Ferraz. Você diga que veio através do canal Bica Galo, porque tem condições especiais. Não saia sem deixar o like e sem se inscrever no canal. Tamo junto, te espero amanhã,